Olá, muito bom dia e bem-vindos ao nosso quinto webinar da CH Portugal. Um dos nossos grandes objetivos da CH é partir de boas práticas e os nossos webinars seguem essa linha de atuação e de forma aberta e interativa, dando sempre a oportunidade aos participantes de fazerem perguntas e comentários e intervirem através do nosso chat. Hoje conheceremos a perspectiva do Grupo IKEA pela Rita Távora, Country Leadership and Competence Manager, da KPMG pelo Luís Deck Mota, HR Manager, e da Unitel, Angola, pela Maria João Escrevente, HR Director, que estarão numa mesa redonda a falar sobre o tema de hoje. Antes desta conversa, gostaria de apresentar o Bruno Geraldes, que é Sales Director da Indeed. A Indeed é o partner impulsionador deste webinar, ao qual agradecemos desde já, e que nos vai falar da importância de adaptar as políticas às pessoas, não é? De modo a ir cada vez mais na direção das pessoas para termos as pessoas comprometidas e motivadas, e é esse o foco do webinar de hoje. Sem mais, Bruno, passa então a palavra. Obrigada. Olá Rita, bom dia, bom dia a todos. Nós é que agradecemos não só o convite, como também a oportunidade em abrir este webinar, e a minha intervenção é curta e passa aqui com o objetivo apenas de segmentar e encaminhar um pouco o tema de hoje, que são dois tópicos que nem sempre estão relacionados. Eu espero que sim, e por isso temos aqui estes especialistas e estas empresas, mas é as aspirações dos colaboradores e as políticas de empresa. Nós ultimamente temos participado bastante em webinars e vê-se que há claramente um foco em tentar sair deste contexto que temos estado ultimamente e de falar do Covid, e que queremos é falar do futuro e de otimismo, mas o importante aqui é entendemos que não funciona dessa maneira, não é? E é entender que este contexto atual, há muitas coisas que vieram para ficar e que são principalmente não coisas que começaram a mudar agora, mas coisas que se começaram a acelerar agora, ou seja, são mudanças que já estão a acontecer há muito tempo, mas que agora estão a ser aceleradas, e o meu objetivo passa por falar aqui de três tendências que nós temos estado a observar e que estão claramente a mudar o nosso ambiente de trabalho. A primeira é a aceleração que estamos a ver na tecnologia de vídeo, ou seja, e não estamos a ver uma aceleração da tecnologia de vídeo, estamos a ver uma aceleração de uso da tecnologia de vídeo. Nós, por exemplo, usamos o Zoom em todas as nossas comunicações centrais, e a única coisa que mudou na tecnologia é que eu agora posso usar filtros, e de antes não mudava. Acontece é que de antes tínhamos outro tipo de contexto e experiência de escritório, que agora passa toda pelo Zoom, ou seja, está a mudar claramente a maneira como fazemos exercício, como aprendemos, como comunicamos, e muda também aqui bastante as nossas dinâmicas de equipa, ou seja, a maneira como fazemos reuniões, como fazemos o onboarding de novos colaboradores, como impulsionamos as nossas culturas, e claramente algo que estamos a ver bastante no Indeed é como muda, ou seja, os processos de seleção e, por exemplo, nós vemos comportamentos dentro da nossa plataforma, por exemplo, para dar aqui um bocado de números e contexto, normalmente as empresas têm três maneiras de agendar uma entrevista com os candidatos, ou seja, ou em pessoa, ou é por telefone, ou por vídeo. E nós tínhamos aqui uma influência do telefone que era cerca de 20%, salvo erro, e obviamente em março deu ali um salto gigante para os 40%, mas já vimos que, à medida que o tempo foi avançando, a tendência já foi normalizada e já chegou outra vez aos 20%, ou seja, temos aqui um aumento muito pouco relevante. O que acontece é que, a nível de vídeo, que era algo que apenas 1% das empresas realmente queria agendar uma entrevista através de vídeo, neste momento saltou para os 20%, ou seja, está ali entre os 19% e os 20%, mas é uma tendência que não voltou ao normal e que se está a manter. Portanto, nós, por exemplo, no Indeed, um bocado para também nos adaptarmos a esta aceleração, nós já tínhamos a intenção de suportar 100% do processo de recrutamento dentro da nossa plataforma, e claramente já temos como objetivo, até ao final do ano,
de realmente conseguir conduzir as entrevistas dentro da nossa plataforma, ou seja, algo que já ia acontecer, não ia acontecer até ao final do ano, passou a ser uma das nossas prioridades e é algo que queremos conseguir suportar até ao final do ano. A segunda tendência que também creio que veio e veio para ficar e já está a acontecer há bastante tempo são as oportunidades de trabalho remoto. Isto está a acontecer não só do lado da oferta, do lado das empresas, como também do lado da procura dos trabalhadores. Nós já tínhamos bastantes ofertas que eram bastante relevantes, tanto flexíveis, tanto a nível de freelance e trabalhos autónomos, mas só nos últimos meses nós temos aqui uma subida de mais de 200% a nível não só de pesquisas, mas também como de ofertas. No caso de Portugal temos, por exemplo, a palavra teletrabalho, que era uma palavra que não usávamos antigamente e neste momento deve ser a palavra mais pesquisada dentro do Andit. Tem só a ver não só com as questões de segurança e vai ser interessante ouvirmos aqui a perspectiva de empresas como, por exemplo, o IKEA, que tem loja, por exemplo, e que tem aqui uma porcentagem certamente do workforce que não pode, que não tem esta opção, mas é claramente algo que o mercado de antes não valorizava tanto e que agora valoriza. E isto está a mudar também a maneira como as empresas a criação de novos pós-trabalho. Nós, por exemplo, temos aqui uma parte já bastante híbrida de ofertas que não são 100% teletrabalho, mas também não são 100% presenciais. Este tipo de ofertas vai continuar a haver, mas também a maneira como as empresas comunicam o seu employer branding e nós dentro do nosso ecossistema, principalmente de empresas de recrutamento, que é principalmente o Indeed e o Glassdoor, já vemos que as empresas estão a comunicar cada vez de maneira bastante diferente estas vantagens que oferecem, tanto a nível não só de segurança, como também de ofertas de trabalho remoto e flexibilidade. E são coisas que veio para ficar, porque as empresas já sabíamos as vantagens que este tipo de posições e contextos trazem. Sabemos que trabalhar de casa aumenta a produtividade, aumenta a retenção, tem obviamente um impacto grande nos custos. Não sabíamos era se funcionava e ultimamente temos, acho que foi uma prova bastante grande que sim, em certos contextos funciona e funciona bastante bem. Nós temos um estudo da Gartner que nos conta que 75% das empresas estão a montar já políticas de trabalho remoto que vão ser permanentes. Portanto, temos estas duas, que é não só a parte de vídeo, que depois também impulsiona, claro, toda esta parte de trabalho remoto. E outra é algo que também não é novo e que agora se tem vindo a falar bastante, que é a parte deste work-life blend, ou seja, nós de repente num espaço temporal muito curto ficamos todos a trabalhar desde casa e acho que isto foi espetacular para algumas pessoas e foi bastante complicado para outras, e não só a nível familiar, de pessoas que viram finalmente a oportunidade de ter aqui uma conjuntura de trabalhar e estar com a família, mas isto também foi bastante estressante para outras pessoas, da mesma maneira que mesmo pessoas introvertidas que podem ter gostado bastante de estar a trabalhar desde casa e ao mesmo tempo outras pessoas que se sentiram sozinhas e isoladas. Portanto, toda esta parte do work-life blend, que era uma tendência que já vamos a ter, não só por razões do aumento da esperança média de vida e das empresas terem aqui claramente políticas de integrar colaboradores em diferentes fases da vida, mas neste momento fomos forçados a ter aqui um contexto de conjuntura entre o trabalho e a nossa vida familiar e pessoal. Portanto, à medida que estas três tendências que já vêm de trás, mas que foram completamente aceleradas agora, vemos também, do lado então da procura e do lado dos candidatos, que as expectativas dos colaboradores também estão a mudar bastante e nós perguntámos recentemente às pessoas o que é que as fazia mudarem de emprego, o que é que as faz aceitar uma oferta de trabalho e vimos claramente que é exatamente as mesmas coisas, mas vemos que as coisas estão completamente a mudar a nível de prioridade e deste momento as pessoas estão a valorizar muito mais
não só a parte geográfica, mas como também coisas como a flexibilidade, e só vimos, por exemplo, coisas como salário e depois responsabilidades, benefícios, reputação da empresa a virem já não estarem no pódio e as pessoas a darem claramente um foco completamente diferente. Portanto, a pergunta aqui é claramente, tendo em conta que as pessoas agora estão a valorizar muito mais a flexibilidade, isto não é só trabalhar desde casa, como também se temos políticas de dar tempo às pessoas, como anos sabáticos, tempo à família, para estudar, para viajar, para controlar turnos, para trabalhar mais. Há pessoas que querem trabalhar mais, ou seja, há pessoas que querem jornadas ou semanas intensivas e trabalhar por projeto. Portanto, é interessante saber se realmente as empresas estão preparadas e têm estas políticas prontas para responder a estas novas tendências. Se há realmente políticas de integração para com a vida pessoal e familiar, ou seja, conseguimos ter aqui um blend onde as pessoas conseguem não só ter o trabalho, como também a família, pertencer a uma comunidade e continuar a se focar no seu bem-estar e saúde. E depois, claro, os feitos do costume que aqui muda um bocado é como comunicamos e como continuamos com um propósito, como a comunicar o propósito, a missão e os valores das empresas num contexto onde as pessoas não estão no escritório. Portanto, tendo em conta estas três tendências que se aceleraram bastante nos últimos tempos, que não vêm trazer nada de novo, mas claramente aceleraram, é interessante sabermos então isso de será que as empresas têm políticas que fomentam a flexibilidade e que estas políticas são prioritárias, políticas compatíveis com as responsabilidades familiares dos colaboradores, políticas que incluem programas para todas as etapas, ou seja, para todas as fases das vidas das pessoas e políticas que, como sempre tivemos, políticas que promovem o trabalho significativo, neste caso, de como fazemos para comunicá-las. E Rita, é tudo do meu lado. Muito bem, Luís, muito obrigada. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela partilha. E eu agora convidava a Rita, Rita Tábora da IKEA, Maria João, escrevente da Unitel, e o Luís da KPMG, a partilharem as vossas experiências. O que é que está a acontecer nas vossas realidades? E depois passaríamos às perguntas que entretanto surgem. Parece-vos bem? Rita, quer começar? Posso começar? Posso começar. Antes de mais, bom dia a todos e obrigada pelo convite para participar neste webinar. Então, eu acho que... Obrigada, Bruno, também pelo que partilhou agora inicialmente para lançar a conversa. E sim, em primeiro lugar, o que aconteceu este ano apanhou-nos a todos de surpresa, não é? Foi uma grande alteração em tudo aquilo que nós fazemos, como pessoas, como colaboradores, como membros da família, como colegas. Acho que realmente foi algo que nos apanhou completamente de surpresa e que não existe realmente uma resposta certa, ou seja, e a gestão de pessoas nesta altura é um desafio ainda maior, com tudo aquilo que nos trouxe, e o mais importante numa fase inicial foi ter esta abordagem humana e que transmite a confiança e segurança. Isto não é algo que se constrói de um dia para o outro também. O que eu queria reforçar aqui é a importância da cultura e valores quando nós estamos num processo ou numa situação como esta, e na IKEA o propósito é muito importante e a nossa missão, que é melhorar o dia-a-dia da maioria das pessoas, tornou uma relevância ainda maior, sejam os nossos colaboradores, sejam os nossos clientes. E, portanto, focamos-nos muito nesta altura ainda em projetos e em processos que reforçassem mais também a nossa cultura e valores e ter as pessoas sempre em primeiro lugar. Depois, a seguir, o que nós assistimos também foi, quando tudo isto aconteceu, nós tivemos que fechar as nossas lojas e de um dia para o outro transformar um pouco o negócio para que nós continuássemos a responder àquilo que eram as necessidades dos nossos clientes, que era continuar a comprar e termos um negócio online cada vez mais forte. E para isso acontecer e para essa transformação acontecer foi também uma mudança
daquilo que são as competências dos colaboradores. Portanto, toda essa transformação traz também uma aceleração, sentimos uma aceleração daquilo que era o desenvolvimento das competências dos nossos colaboradores, seja para trabalharem noutras áreas diferentes daquelas que estavam a trabalhar, e sentimos que uma resposta incrível da parte deles, e acreditamos muito que isso tem a ver também com aquilo que nós construímos ao longo do tempo, que foi essa cultura e valores, o trabalho em equipa, a vontade de aprender, e isso é algo que continua a ter a mesma relevância, não é? A cultura e valores, no meio disto tudo, acaba por ser um ponto muito importante. Mas também, para não me alongar, se calhar posso passar a palavra aos meus colegas e depois respondemos às perguntas, mas assim, para iniciar, eu diria que isto, nesta altura, foi muito importante para que exista também essa flexibilidade. E como disse, nós temos a maior parte das pessoas nas unidades a trabalhar, a sede e o nosso serviço de apoio ao cliente por telefone é que estão neste momento em casa, mas depois mais à frente podemos falar um bocadinho sobre isso. Muito bem. Rita, obrigada. Maria João, quer partilhar a sua perspectiva, por favor? Sim, bom dia a todos, primeiro que nada, e muito obrigada pela possibilidade de estar aqui, estarmos todos a conversar sobre um tema tão importante e tão pertinente e tão volátil. Eu confirmando e concordando com o que a Rita disse, de facto aqui a Unitel é uma empresa de telecomunicações, mas tem uma realidade similar. Nós temos grande parte, temos cerca de 50% das pessoas em teletrabalho e os outros tantos estarão na linha da frente a manter o negócio. Nesta realidade tão híbrida, tão nova e tão difícil de prever no tempo, o que é necessário para dar condições a quem está em casa a trabalhar e ser produtivo, e quem está na linha da frente estar seguro para desenvolver e defender o negócio, porque é disso que nós falamos. Os negócios têm que ser defendidos e são posições, de facto, muito difíceis de manter, quer um, quer outro, e a empresa tem que criar aqui condições para equilibrar as expectativas, para equilibrar as motivações e para perceber que o papel de cada um de nós é diferente na organização e que é valorizado exatamente nesse sentido, ou seja, eu tenho um papel e esse papel está a ser reconhecido e valorizado onde quer que ele esteja a ser desenvolvido. E é de facto um tema que nos obrigou e nos tem vindo a obrigar a transformar a nossa cultura. A nossa cultura é muito forte, a cultura na Unitel é uma cultura muito forte, ela foi alavancada desde 2014 e é sempre em valores comportamentais. Nunca as pessoas e comportamentos foram tão relevantes num mundo que é cada vez mais virtual. Parece um contrassenso e uma contralinha, mas de facto nós temos de ser muito mais competentes, temos de ter competências que não tínhamos e temos de ter a capacidade de perceber quando e como as vamos desenvolver, porque isto é tudo muito rápido e vai continuar a ser rápido para um caminho que não sabemos exatamente qual é. E todos nós não sabemos, desde CEOs a qualquer que seja a função na organização. Portanto, a aspiração da empresa é que os colaboradores possam estar verdadeiramente empenhados em trabalhar no negócio e os colaboradores sentir segurança e proteção da sua empresa para que consigam estar efetivamente felizes. Hoje o conceito de felicidade é um conceito cada vez mais do dia a dia. É preciso estar feliz hoje porque amanhã de facto há uma grande incerteza na sociedade, incerteza na economia, incerteza na saúde. Estes temas levam-nos a um tema de longa discussão, enquanto recursos humanos sempre os falamos, que é a nossa liderança. A liderança nas empresas sempre foi muito relevante e foi sempre um grande papel a desenvolver, a trabalhar, a criar condições para que a liderança possa ser sempre melhor. Mas hoje eu acho que nós temos um conceito diferente e, em minha opinião, que é termos uma liderança cada vez mais corajosa. A nossa liderança obriga-se a ter muito bom senso, a ter muito equilíbrio nas decisões e saber decidir em tempo útil. Isto é cada vez mais crítico, porque efetivamente há circunstâncias que só nos acontecem uma vez, elas não estão pré-definidas, não estão pré-determinadas, não estão escritas e não temos receitas. E é um papel fundamental. A liderança nas organizações tem que ser de facto muito forte, muito coesa e muito equilibrada. Estamos a exigir muito à liderança, estamos, mas os tempos também estão a exigir de nós esta capacidade de nos mutarmos e transformarmos em líderes diferentes e líderes muito mais hábeis e ágeis e adaptáveis.
E isto leva-nos a um terceiro item, desde a cultura à liderança e à comunicação. No mundo virtual, e que vai ser virtual, ele não vai deixar de ser virtual, e eu espero que sim, porque eu costumo brincar com a minha equipa e com os meus pais e dizer, bom, quem trabalhou trabalha muito mais, quem nunca trabalhou trabalha cada vez menos. E é um facto. E nós sabemos quem são, onde estão e temos que resolver. E isso é preciso coragem. Muitas vezes é a coragem que é preciso para enfrentar estes temas. Agora, quem sempre esteve conectado com a empresa e sempre teve um perfil de trabalho e dedicação, ele vai continuar a fazê-lo e no monte de adaptação. Como dizia o Luís, estamos há pouco na nossa introdução, estamos a adaptar, fazemos coisas de forma diferente. É preciso criar disciplinas de vida e de trabalho que nos obriga a cada um de nós a ser diferentes e depois procurar a forma como tudo isto faz match na nossa vida e com os nossos colegas na nossa empresa. Mas a comunicação nunca foi tão relevante. Partilhando só uma experiência, que é para não me alongar, nós agora em outubro fazemos o nosso aniversário daquilo que nós chamamos de Somos Unitel, que é o nosso chavão da nossa cultura. É algo muito que nós vestimos muito e que sentimos muito. E nós fizemos todos de forma virtual, houve vários eventos durante a semana passada, porque é sempre na última semana de outubro, e nós não tivemos nem menos participação, nem menos calor humano. E a sensação que tive no final dessa semana de comemorações da nossa cultura, em que temos que relembrar todos os dias, mas nesta semana é uma semana mais relevante para esse efeito, de facto a cultura ajuda-nos muito a superar as dificuldades, as diferenças e as dúvidas. E elas não serão menos amanhã. E, portanto, a nossa partilha aqui é as nossas aspirações enquanto empresa, enquanto pessoas, enquanto líderes, tem de facto um triângulo muito importante de manter ligado e conectado, e daí a importância do virtual e das tecnologias e do digital, e temos muito que aprender a trabalhar e a tirar potencial, porque temos de nos dedicar às pessoas. Os processos são importantes, as pessoas nunca foram tão importantes. E é aqui que eu queria deixar o mote para a nossa conversa e para as perguntas que vêm a seguir. Obrigada. Bem, obrigada Maria João. Luís, a KPMG, quer partilhar a experiência da KPMG neste contexto, por favor? Acho que ficamos aqui. Luís, nós estamos a ouvir. Voltei. Bom dia novamente. Eu acho que isto é um sinal divino, porque eu não tenho nada a acrescentar, não é? Depois do que a Rita e a Maria João disseram, eu acho que houve aqui as conjugações fizeram acontecer para eu não dizer nada. Porque efetivamente eu acho que tudo aquilo que foi dito se coaduna com o que eu queria partilhar também. Antes de mais, também agradecer à Indeed e à DCH a oportunidade de estar aqui hoje a aprender e a partilhar, muito mais a aprender do que a partilhar. Mas efetivamente, eu acho que quer a Rita, quer a Maria João tocaram nos temas que são fundamentais. O que é que eu tiro de tudo isto? Bom, eu tiro de tudo isto uma expressão que um amigo meu usa e que me ajudou, aliás, e que eu roubei e uso várias vezes, que é a segurança psicológica. Cada vez mais, nesta fase, nós, e quando eu digo nós próprios e todas as nossas equipas superiores, inferiores e pares, nesta fase precisamos de segurança psicológica. Depois, a comunicação, como a Maria João referiu e tantas vezes, a comunicação, efetivamente, eu acho que nesta fase é o fator de ligação primordial. Porquê? Porque estamos mais longe, muitas vezes acabamos por estar menos conectados e depois acabamos por estar também completamente, não na realidade, mas se não houver esse esforço, se não houver esta intenção, acabamos por nos sentir mais sós. E nós falávamos em off ainda desta necessidade de estarmos próximos, de estarmos juntos, e a Rita referiu e bem, não é que isto ao início era uma maravilha, mas de facto as pessoas começam a sentir falta do café, do entrar na sede ou nas lojas e ver o Zé, a Maria, o João, etc, etc, etc. E eu acho que isto vai revelar duas questões muito, muito grandes a nível do mercado de trabalho, e pegando no que o Bruno disse,
Uma delas tem que ver com a flexibilidade. Eu acho que é isso que as pessoas também procuram muito, a flexibilidade. E quando eu falo flexibilidade laboral, logística e emocional também. A empresa ser capaz, o líder ser capaz, o gestor ser capaz de compreender que cada vez mais o ser humano que está a produzir, nesta fase, precisa de uma almofada de conforto completamente diferente do que aquela que precisava há 8 meses atrás. E daí o papel da liderança ser tão importante, porque se por um lado a liderança sempre foi e é fundamental, neste momento eu diria que existem três características fundamentais na liderança, que é uma liderança coesa e que promova a coesão, porque estando longe é possível ficarmos mais perto. Uma liderança que, enfim, que é próxima, que é presente, que é contínua, e uma liderança que tenha o match entre o gerir com a emoção e o decidir com a razão. Porque eu acho que muitas das vezes o segredo passa bem por aí, que é nós quando fazemos a gestão ongoing, tem que haver, e cada vez mais nesta fase, tem que haver a emoção, nós temos que gerir com um pouco de emoção, com um pouco de coração. Obviamente quando estamos a decidir, então quando temos que decidir temos que meter a razão toda em cima da mesa para que possamos contrabalançar. Mas numa altura em que o compromisso emocional assumiu o sim ou não, ou seja, as pessoas que estavam emocionalmente ligadas às empresas vincularam-se muito mais e sentiram, entre aspas, esta dor de forma própria e de forma empresarial quase, mas essas são aquelas que estão connosco, que têm o nosso compromisso, que têm o engagement emocional connosco. As outras que não tiveram, como a Maria João disse, as outras que não têm o compromisso, quer dizer, cada vez menos terão. E o papel do líder é exatamente esse, é puxar quem não está, empurrar ainda mais quem está, e eu acho que estes são desafios que são demasiado simples, entre aspas, mas por serem tão complexos, por serem tão simples, são demasiado complexos face à realidade de hoje em dia. Sim. Muito bem, obrigada, Luís. Entretanto, surgiram aqui dois em um perguntas. Consideram que este é o momento ideal para descentralizar o poder de decisão nas organizações e até reduzir a burocracia tremenda que existe na tomada de decisão em algumas realidades? Rita, quer falar sobre este tema? Sim, posso falar um bocadinho. Vou só pedir para repetir novamente a pergunta para ter a certeza que compreendi bem. Sim, se este é o momento ideal para descentralizar o poder de decisão das organizações e até eventualmente reduzir a burocracia que existe em alguns processos de tomada de decisão. Enfim, eu acho que, como eu disse, este processo todo que nós vivemos ao longo deste ano nos ajudou, de alguma forma, a acelerar muitas das coisas que nós estamos a fazer, exatamente no sentido de reduzir a burocracia, e até o facto de estarmos longe nos fez fazer com que isso acontecesse mais depressa. Por outro lado, e concordo com o que o Luís também referiu relativamente à liderança, eu acho que é voltarmos a focar exatamente no papel dos nossos líderes e na gestão das suas equipas. Por um lado, dando-lhes a autonomia necessária para essa mesma gestão, mas por outro lado, lá está, este processo todo, este ano que nós vivemos é um ano difícil, mesmo para quem está, para todos nós e para quem está a liderar. E, portanto, eu acho que há uma competência também que é muito importante, acrescentando um bocadinho ao que o Luís referiu, que é a resiliência. Exatamente para que eles possam dar esses passos na gestão das suas equipas e na tomada de decisão. E nós falamos muito no conceito na resiliência e trabalhamos ao longo deste ano, até de uma forma global na IKEA, essas competências de liderança com um conceito muito que antes de gerirmos a nossa equipa nós temos que colocar a nossa máscara de oxigênio. Como nos aviões, não é? Antes de passar a máscara, nós colocamos a nossa própria máscara. E isso foi algo que nós reforçamos muito ao longo deste ano, que é
sim, os líderes neste momento têm um papel muito importante, não diria na descentralização, mas na tomada de decisão e na gestão das suas equipas, não só na descentralização, mas nessa tomada de decisão, mas ao mesmo tempo a empresa também tem este papel de os ajudar a fazer esse caminho e de colocar também o seu bem-estar e essa capacidade de resiliência, essa resistência neste período em primeiro lugar. E portanto isto depois acredito, e voltando à questão, na parte da burocracia também, de nós simplificarmos, isso faz parte também da nossa cultura e valores, um dos nossos valores é a simplicidade e, portanto, vivemos nessa busca de reduzir a burocracia e os processos complexos, e este período, com a aceleração e a mudança rápida que nós tivemos que fazer, acho que nos trouxe também isso e avançamos em algumas áreas bastante mais rápido do que se calhar isso não tivesse acontecido. E já diz o nosso fundador que a crise é uma oportunidade e traz o melhor de nós, e acreditamos mesmo nisso e vemos o futuro também com bastante otimismo nesse aspecto. Ok, obrigada. Muito bem. Para outra pergunta, que programas implementaram para lidar com a transformação destas aspirações dos colaboradores? Algum programa específico que queiram partilhar? Maria João? Eu diria mais, sim, posso partilhar. Eu diria aqui temos 3 ou 4 iniciativas que, ainda não sendo uma única política fechada, foi a resposta imediata a nós conseguirmos de facto responder à necessidade de não estarmos no escritório e temos que fazer as coisas de uma outra forma. O negócio das telecomunicações é um negócio muito orientado para a formação contínua em tecnologia, em telecomunicações, em rede, em novidades do mercado, em tendências, enfim, é uma contínua afinação de competências, meramente técnicas, e portanto houve aqui um trabalho exaustivo e gigantesco no sentido de passarmos tudo para a formação online, e foi talvez a ação, eu não diria uma política, mas uma ação imediata, porque a empresa não podia parar. E, portanto, criar programas de formação que têm uma conectividade com o negócio fundamental e que no passado eram feitos em sala, on-job training, com bootcamps, etc. E tem que se converter, não no ideal, mas no possível, e melhorar ao longo do tempo a condição, o conteúdo e a forma, mas que tem que ser tudo online, foi algo que teve que ser feito imediato. Foi como parar um TGV alta velocidade, nós temos o programa de formação todo planeado para o ano, para tudo, refaz tudo, olha para o conteúdo, para o formato, para a tecnologia e vamos pôr-nos a andar novamente. Nós precisamos cerca de 1 mês e meio para começarmos a fazer coisas estruturais, mais orientadas para formações, certificações, renovações de certificação. Claro que os parceiros também tiveram muito mais receptividade a esta matéria do que teriam no passado. No passado, em sala era o comum e o normal, e portanto tivemos todos que nos refazer, e foi aquilo que foi preciso olhar para em frente. E os nossos formandos tiveram que responder à altura. Esta necessidade de fazer isto e todos estarmos disponíveis para nos adaptarmos foi de facto extraordinário. Uma outra ação imediata, que não sendo formação, trabalhou muito o tema da comunicação. Nós passámos a ter desde maio sessões de webinar semanais, produzidas pelas diversas direções, tudo in-house, em que todas as semanas temos uma discussão de negócio. E esta discussão de negócio nos ajuda a partilhar todas as semanas algo comum, anormal ou planeado ou que está em projeto, mas que ajuda que, de facto, os nossos colaboradores possam ir tendo acesso à informação que poderiam ter nos corredores, a falar com os colegas, ou até não teriam, porque hoje já, curiosamente, acho que é uma competência que nós todos passamos a estar mais, ou com mais afinco, é a atenção. Estão todos mais atentos ao que se passa. No passado, dizia-se, mas isso está na internet. Mas eu não vi, não tive tempo. Hoje, as pessoas dizem, eu vi o que é que vai acontecer, não tive tempo de me inscrever. Há uma tendência diferente e uma preocupação de estar presente e de estar muito conectado. Outra iniciativa que nós fizemos, e eu uso muito a palavra conectividade porque os nossos 3 chavões do nosso
da nossa cultura é o compromisso, a confiança e a colaboração, e acrescentámos a conectividade, porque ela passou a estar muito naquilo que é um comportamento que temos que ter entre nós. E, efetivamente, a terceira e em termos de recursos humanos, e para nos permitir dedicar tempo às questões mais emocionais, mais de desequilíbrio, mais de preocupação, porque existem e elas têm que ser enfrentadas e conversadas, e temos que ter tempo para elas em termos de recursos humanos. Nós estamos a finalizar um projeto de chatbot que nos vai permitir, com a inteligência artificial, trabalhar muito a relação com o nosso colaborador e permitir que as respostas mais transacionais, mais processuais, sejam imediatas, sejam rápidas, e dedicarmos mais às questões mais intrínsecas, e que hoje são muito mais de eu não estou a conseguir fazer a minha função, eu não estou a conseguir conversar com a minha liderança, eu não estou a conseguir trabalhar em equipa com o meu colega, como é que eu faço isto? A nossa comunicação já não é igual. Portanto, nós estamos todos a trabalhar estas competências, estas dificuldades, estas exigências de hoje, mas muito do que vai ser o nosso futuro próximo, e dedicarmos menos aos processos e automatizá-los o mais possível. Eu diria que neste período aqui dos nossos 7 meses também entramos em teletrabalho, ou parte da nossa operação entrou em teletrabalho em março, estamos todos afastados uns dos outros há mais de 7 meses, e portanto, cada vez mais esta necessidade das pessoas não conseguirem conversar, ou conseguem conversar mas não atingem os resultados que pretendem, ou sentem-se perdidos neste ecossistema virtual, precisam muito de ajuda. E aqui que o nosso trabalho e a nossa função, na minha opinião, de recursos humanos vai mudar, é a nossa missão nas organizações vai ser muito mais one-to-one, muito menos processo e muito mais de relação. E claramente, o nosso posicionamento, e falava-se muito do digital, da função de recursos humanos que desaparece, de todos aqueles dramas das funções que as pessoas vão ficar sem trabalho. Não, nós temos mais trabalho do que nunca, ele é diferente. E é muito de pessoa para pessoa, com toda a ajuda do que é o digital e as tecnologias. Sem elas seria impossível dar continuidade aos negócios. Ainda bem que elas existem e que já estavam tão avançadas ao ponto de nós pegarmos nelas e usamos o que quisermos, e há N soluções para fazermos o nosso trabalho. Sim, trabalhamos com qualquer tipo de programa, sem qualquer tipo de problema. Vamos é uma agilidade. E temos tanto, desculpe, estou no mute, não me apercebi, não estou a ver bem, estamos com problema de rede, mas isso não é um impedimento, é um constrangimento que temos que ultrapassar e ser resiliente, como já se falou aqui muito, e encontrar aqui o esquema da persistência e fazer. Como nós também tínhamos um colega no corredor que não percebíamos a conversa dele, como não tínhamos tempo para falar pessoalmente, nós só mudámos o cenário. Eu diria que os problemas são os mesmos que nós contornos, e portanto temos que nos adaptar. Estas foram talvez 3 grandes iniciativas que nós fizemos internamente para conseguir dar resposta, mas muitas virão e muitas terão que ser melhoradas e muitas irão ser criadas para nós conseguirmos perceber qual é o melhor caminho. Porque no caso e na minha empresa e em Angola, as telecomunicações não podem parar, e portanto se eu falei em comunicar é tão importante, o nosso papel na sociedade é algo para hoje e para se comunicar de a cabinda e termos toda a nossa relação próxima. Obrigada. Percebi que o Luís também queria intervir. Quer partilhar algum programa que tenha implementado também na KPMG? Sim, bom, eu estou, ao contrário da Rita e da Maria João, o meu tempo de KPMG é muito curto, né? Tive a sorte de entrar numa estrutura no PPC que tenho uma diretora que tem uma visão muito grande de pessoas e uma equipa que está completamente alinhada nesta função que é servir, porque eu acho que acima de tudo recursos humanos trata-se muito de servir. A palavra que eu mais associo a recursos humanos é o cuidar, é o dar, é o servir, porque na realidade é exatamente esta a nossa função. E aquilo que eu recebi quando entrei e aquilo que eu fui vendo, quer da minha diretora da área de PPC, quer das colegas ou da minha equipa mesmo, é exatamente como é que nós servimos neste período. E tivemos 2 iniciativas muito engraçadas. Uma delas era enviar uma espécie de newsletter com conteúdos variados, desde estes são os livros que recomendamos, vai passar este filme,
temos estas iniciativas online, vamos fazer isto, aquilo e o outro. Portanto, isto aconteceu e de facto foi muito engraçado. Eu quando recebi, eu pedi a uma das pessoas da minha equipa que me enviasse para eu ver o conteúdo e de facto gostei porque houve claramente uma necessidade de chegar às pessoas, uma preocupação em chegar às pessoas. Outra coisa que fizemos, e temo-lo muito bem feito, e a verdade é esta mesmo, é o portal de formação. Nós temos uma ferramenta interna de formação que é o Key Skills, que efetivamente deu uma alavancagem muito grande nesta fase de pandemia, porque permitimos às pessoas estarem ou continuarem a investir na sua formação e quando falamos em auditoria, em contexto financeiro, a formação é de facto um chavão grande, quer pela obrigatoriedade, quer pela necessidade também, e a verdade é que nós conseguimos ter uma ferramenta que deu resposta a uma série enfim, de como a Rita usava, ou a Rita ou Maria João, constrangimentos que nós tivemos que ter, e a verdade é que estas duas plataformas, estas duas soluções, por um lado o Key Skill ser otimizado, e a equipa da L&D teve um trabalho muito pujante, diria, em alimentar a plataforma. Por outro, a proximidade de chegar às pessoas com uma newsletter a tocar muito mais no lado pessoal, claramente de fora e agora estando dentro, acho que fizemos um trabalho muito, muito interessante. Era isto que eu queria dizer. Obrigada, Luís. A Rita também quer partilhar. Força, Rita. Obrigada. Não, eu gostava de partilhar um exemplo que nós tivemos ao longo destes meses também na CAIA, especialmente no pico da crise e de quando isto tudo se iniciou. Nós tivemos pessoas que não estiveram a trabalhar e que estiveram em casa, mesmo das nossas lojas, e a principal preocupação foi exatamente a comunicação, foi a parte do engagement, porque ao longo deste tempo as pessoas desconectam-se um pouco, lá está, elas estão menos com os colegas, estão menos na empresa, algumas nem estavam a trabalhar, então construímos um programa que nós chamamos o Learning at Home, portanto, aprender em casa, que não era apenas aprendizagem, era um programa de comunicação em que tínhamos algumas sessões, o que nós chamamos ficas, que é pausa em sueco, que tínhamos uma espécie de webinar com a nossa management team em que falávamos sobre os nossos valores, tínhamos a oportunidade dos nossos colaboradores aprenderem inglês, por exemplo, tínhamos um calendário também com diferentes formações e learning em que aconselhávamos os colaboradores a fazer exatamente para quando voltassem à loja e a trabalhar estivessem ainda mais preparados. E outro dos pontos foi também criamos uma linha de telefone específica para receber exatamente todas as dúvidas dos colaboradores, porque acreditamos que a comunicação não é só para de um lado, mas também precisamos de os ouvir e quais é que são as preocupações deles e precisamos de perceber exatamente o que é que eles estão a pensar naquele momento e quais é que são as suas ansiedades. Não numa lógica psicológica, que também tivemos, e também tivemos o apoio psicológico para quem tivesse essa vontade e quisesse. Mas realmente tivemos esta linha, que estavam do outro lado colegas da área de recursos humanos, que estavam prontos a responder às dúvidas, sejam relativamente ao processamento de salários, seja qual é o meu horário para a próxima semana, de que agora isto tudo mudou, estou em casa, quando é que eu vou voltar ao trabalho, que não se substitui à liderança, obviamente, nunca, porque o líder tem um papel muito importante, mas era uma forma adicional de nós percebermos também o que é que as pessoas estavam a pensar. E pronto, este programa, entretanto, é algo que continua ao longo do tempo e que também acelerou muito a nossa forma de fazer a aprendizagem e de utilizarmos os nossos sistemas e utilizarmos a nossa plataforma de aprendizagem. Portanto, era isso que eu gostava de acrescentar ao que os meus colegas também já disseram. Certo, obrigada. Entretanto, surge aqui outra pergunta e também no exemplo que a Rita acabou de dizer, não é o apoio psicológico, não é que também é necessário. A pergunta que eu tenho aqui é, em tempos de pandemia, muitas pessoas têm sido afetadas ao nível psicológico, depressivo, com esta nova realidade. Qual é a melhor forma para abordar esta situação de apoio aos colaboradores?
estão a aplicar algum tipo de projeto dedicado a esta área? A Rita já falou que tinha aí uma linha de apoio psicológico, certo? Não sei se a Maria João e o Luís querem partilhar alguma especificidade a este nível. Sim, posso partilhar. De facto, nós já tínhamos antes na direção de recursos humanos. Do ponto de vista prático, a empresa já tem duas áreas dedicadas. Uma que é o front office com os colaboradores que está nos recursos humanos e que fala e que trabalha toda a área de saúde do dia a dia, seguros de saúde, problemas de saúde, etc. E a parte emocional também. E temos uma área que trabalha Agente de Segurança e Saúde do Trabalho e que trabalha todos os programas preventivos. Em conjunto, temos feito, e porque ambas as áreas têm psicólogos, temos feito de facto um acompanhamento, quer de pessoas que no passado já tinham debilidades e fragilidades emocionais e que já faziam parte de um programa de vigilância que existe na organização para podermos acompanhar, cuidar, orientar e compreender de que modo é que estas questões estão a afetar o seu desempenho, a sua performance, a sua capacidade de trabalhar em equipe, etc, etc. Como com o Covid, naturalmente, as ansiedades, as preocupações, os temas que se gerem à volta da questão emocional aumentaram brutalmente e, portanto, o que nós fizemos foi estender, aumentar a nossa disponibilidade do ponto de vista daquilo que são questões emocionais que são partilháveis. Atenção, eu quando falo nos temas emocionais é muito difícil, muitas das vezes nós temos acesso à informação que é privilegiada, ou que é altamente confidencial, e temos que o abordar de uma forma muito soft para que a pessoa sinta a confiança para partilhar. Nos tempos que correm, nós sentimos que as pessoas fecharam-se, elas precisam de mais ajuda, precisam muito de acompanhamento e de atenção sobre primeiros sintomas ou sintomas que já tinham para este item, mas de facto elas fecham-se porque têm medo que as fragilidades possam também elas transparecer aqui temas que a empresa não quer lidar ou não consegue lidar. Portanto, há de facto esta preocupação em nós termos linha aberta, linha confidencial e linha de abertura a que as pessoas possam pedir ajuda e nós eventualmente até em alguns casos encaminhar mesmo para questões médicas, muitas vezes transcendem-nos e não é do nosso foro, há um limite a partir do qual nós podemos aconselhar até porque há temas complexos. Mas sim, a nossa equipa desenvolveu e abriu mais esta porta ainda e naturalmente as pessoas receberam isto de bom grado. Temos mais do que esperávamos, apesar desta característica de pessoas se fecharem. É difícil chegar ao cerne da questão, mas ele existe e tivemos que o fazer e tivemos que fazer porque as pessoas procuraram-nos. A instabilidade emocional, não só do próprio como da família, quer a saúde, quer a questão da família se está afetada, quer a questão da família que ficou desempregada ou que pode vir a ficar. É um tema que perturba, é quase como uma nuvem por cima da cabeça das pessoas e que se afeta a si e aos outros. E por aquilo que se chama um conceito de família alargada em que nós estamos todos muito preocupados com tudo. E sim, tivemos que criar mais ainda do que já tínhamos e criar este espaço aberto, privado, virtual, que ainda é mais difícil criar esta relação, sobretudo falar de temas pessoais e mais difíceis e muito emocionais às vezes, mas temos conseguido fazer esse caminho e é um caminho fundamental. E se me perguntarem se exatamente tenho ideia de qual é o caminho, não tenho algumas ideias. Estamos a testar alguns caminhos para perceber como é que podemos fazer melhor e dar melhores respostas a estes temas, porque eles vieram para ficar. Durante muito tempo vamos viver esta incerteza e esta incerteza perturba a todos nós, a qualquer um de nós, e as empresas devem alavancar como prioridade a questão da saúde emocional dos seus colaboradores, que é deles e da família, e portanto é muito extensível para o negócio. Obrigada. Luís, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, se passamos para a próxima. Eu acho que podemos avançar, acima de tudo, nesta fase. Nós temos uma área também específica que é a parte de Health and Safety, que trabalha conjuntamente de maneira a transmitir a tal segurança psicológica que falei e que é tão importante. E nós próprios, a nível de liderança, quer o middle, quer o top management, a cultura, a liderança e a linguagem de comunicação é muito mais de proximidade, muito mais de à vontade, muito mais de abrir a porta e deixar entrar, muito mais de deixar falar, muito mais de ouvir.
porque efetivamente eu acho que nesta fase a confiança que nós temos que transmitir e sentir é o veículo fundamental para que a liderança funcione, para que a comunicação funcione, para que o engagement funcione e para que as pessoas e a empresa possam estar em comunhão. Muito bem. Obrigada. Bruno, não sei se quer fazer alguma questão aos nossos convidados. Não tenho uma questão propriamente, mas tenho um comentário e para dar aqui um bocado a perspectiva de quem não está numa equipa de recursos humanos e trabalha com pessoas de recursos humanos todos os dias e aqui é principalmente, eu acho que este contexto nos deu uma confiança muito grande, e posso já falar de exemplos do Indeed, mas uma confiança muito grande neste departamento e quando digo confiança, digo a nível de performance, de serem relevantes, de serem estratégicos e de terem tomado aqui um par de decisões, como a Maria falava, com coragem, por exemplo, com coragem a longo prazo. Nós no Indeed, por exemplo, também similar a bastantes casos aqui, nós, dia 14 de março, já estávamos todos em casa e é muito curto prazo. E nós estamos sediados na Irlanda com pessoas de todos os países, portanto foi complexo o facto destas pessoas que estamos sediados na Irlanda, mas eu acho que passo mais tempo em Portugal e em Espanha do que propriamente na Irlanda. Eu acho que recebo lá o salário e pago lá os impostos, mas ao fim e ao cabo é um contexto bastante internacional e todas estas pessoas que tinham aqui uma vida que era possível conciliar tanto a nível de familiar como de relações nos seus países, de repente viram-se isolados num país onde sim, que estão bastante habituadas, mas não estão habituadas a estar ali isoladas. Portanto, foi complexo e aqui principalmente foi tomada de decisão de nos dar segurança e perspectivas a longo prazo. Por exemplo, eu em abril já sabia que não tinha de voltar para o escritório até julho de 21, ou seja, de 2021, ou seja, e isto é entender o workforce que temos. Nós temos a média de idades do Indeed, por exemplo, são 31 anos, principalmente millennials, são pessoas que não têm casa e que trabalham com arrendamentos de um ano. Portanto, dar aqui aos colaboradores e criar políticas no espaço de um mês que nos dava já a segurança de eu saber que não vou ser obrigado a voltar ao escritório dentro de um ano, isto dá-nos seguranças num momento de insegurança também e também de sabermos o que vai ser do nosso futuro. Nós, neste momento, já implementámos um workforce planning, onde penso que é 98% de todo o nosso workforce não vai ter de estar fisicamente no escritório, ou seja, temos claramente uma parte de trabalhadores que não têm a possibilidade de ser flexível, mas já temos uma parte muito grande do workforce que está decidido que vai estar totalmente remota, e temos aqui uma grande parte que inclui áreas de venda e de suporte que sabemos que vamos estar flexíveis e que não vamos ter a necessidade. Portanto, é dar aqui um pouco só a perspectiva de que os recursos humanos neste momento foram, e foi preciso um momento de crise, durante tanto tempo para talvez nos virarmos e sim, claramente mudar um pouco a maneira como vemos os recursos humanos, porque tem sido completamente estratégico e tem impactado bastante as nossas vidas. Obrigada, Bruno. Muito bem, eu acho que já não temos mais tempo para perguntas, portanto temos aqui 7 minutos e eu dava agora a liberdade aos nossos convidados para fazerem algum comentário de encerramento, digamos assim, alguma nota final, algum highlight, digamos, que acham que é importante para este contexto e que queiram partilhar. Maria João, quer começar? Sim, posso começar terminando esta conversa muito agradável. É sempre bom pararmos na nossa rotina para pensarmos e para nos ouvirmos dos outros a falar de temas que são da nossa, hoje estão na linha, no nosso dia a dia, na nossa agenda, fazem parte das nossas prioridades. Obrigada ao Bruno por dizer que os recursos humanos passaram a ser estratégicos ou mais estratégicos, ou visto como cada vez mais estratégico. Durante muito tempo falou-se naquilo que era a continuidade dos recursos humanos nas organizações
organizações, e eu concordo com essa descontinuidade, a pressão mais tradicional do que era a visão dos recursos humanos, e aquilo que é hoje o papel das pessoas para os negócios é muito determinante. Eu acho que ainda é mais, não porque somos mais importantes pessoas, mas porque nos confere a responsabilidade de sermos melhores a fazer o que fazemos e ter a capacidade de nos transformar de forma mais rápida com tanta dúvida. Nós, e falando, por exemplo, nesta organização que tem um conhecimento da sua população e traçou aqui planos logo muito imediatos e que pôde fazê-los, é verdade, e depois há a confiança de organizações ou mais tradicionais ou ecossistemas mais desafiantes em que podemos não conseguir determinar nada tão rapidamente, mas que há a confiança de que a empresa vai fazendo step by step e que, no nosso caso, sendo um negócio de linha da frente como as telecomunicações, o nosso ecossistema tem muitos desafios no dia a dia. Há, de facto, esta relação de confiança e há a relação de que, neste contexto, a prioridade mais rápida ou em primeiro, num nível acima do negócio, foi a segurança das pessoas. No nosso ecossistema foi proteger os que estavam na linha de frente e garantir que as pessoas estavam em teletrabalho para estarem protegidas. A proteção foi muito importante e foi esta a mensagem que damos, que protejam o negócio, nós estamos aqui para vos proteger e queremos proteger. Neste contexto da nossa empresa, a aspiração das nossas pessoas foi exatamente que nós cuidássemos dele nos tempos tão complexos, e é isso que estamos a fazer, estamos a cuidar das pessoas à medida que vamos aprendendo como fazê-lo e fazê-lo melhor. E esta confiança recíproca é o que mantém o negócio a andar e a prosperar e a desenvolver-se, e ao qual, de facto, o Amitel tem conseguido dar a volta. Muito obrigada aos colegas e até à próxima oportunidade, e foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada a nós, Maria João. Luís. Eu pegando nas palavras da Maria João, agradecer também e, acima de tudo, deixar aquilo que para mim são os tópicos que felizmente eu creio que vieram para ficar e vieram para ficar com força, que é o compromisso emocional, que é pessoas à frente de tudo, comunicação acima de tudo, liderança mais que tudo e proximidade, porque são termos, e eu acho que são estas 5 palavras são fundamentais: o compromisso, as pessoas, a comunicação, a liderança e a proximidade. Acho que tudo que vem, tudo que possa vir tem que começar aqui e acabar aqui também. Acima de tudo, também reforçar a mensagem do Bruno e agradecer, porque efetivamente para nós é bom, nós ainda, muitas vezes nos recursos humanos ainda somos vistos quase como os tarefeiros, não é? Os admin. E eu, aquilo que tento fazer, se calhar por ter passado muito tempo no retalho, ou não, mas o que tento... Luís, um instante. Voltei? Luís, sim, agora sim. Okay. Ficamos nos tarefeiros. Exatamente, é isso mesmo. A verdade é que é bom ver que nós estamos a conseguir sair dessa casca, porque é fundamental. E eu costumo dizer muitas vezes que os recursos humanos são o primeiro e último parceiro do negócio. Nós trabalhamos para o negócio, nós trabalhamos para as operações, nós trabalhamos para, mais uma vez, para servir. Porque depois no final existe um triângulo que eu uso muitas vezes, que são pessoas, processos e resultados. E se nós tirarmos um deles, não vai funcionar. Sem processos, com certeza não vamos conseguir ter resultados. Sem pessoas, não vamos ter processos nem resultados. E sem resultados, as empresas também não funcionam. Por isso tudo, muito obrigado, Rita, Bruno, à Rita também, à Rita Távora e à Maria João pelo que me ensinaram e partilhamos aqui. Muito bem, muito obrigada. Prazer é nosso. Rita Távora. Então, muito rapidamente, sim, eu acho que eu reforçaria aqui o papel dos recursos humanos durante este período, e o facto de nos termos tornado de alguma forma um farol para olhar para o caminho, não é? Para ajudar a empresa a conseguir, a ser capaz de olhar no longo prazo. Porque a verdade é que quando tudo aconteceu, todos olharam muito para nós, a equipa de recursos humanos, e agora como é que nós, para que lado é que nós vamos? E portanto acho que concordo com o que o Bruno disse, que nós nos tornemos ainda mais estratégicos e com um papel também de nos ajudar a não só trabalhar o curto prazo e agora como é que nós vamos passar este momento,
mas não perder o foco no longo prazo, ou seja, de nós sermos capazes de continuar a trabalhar alguns projetos e processos que nós tínhamos já em mente e não nos deixarmos levar apenas pelo dia a dia, mas de continuarmos a olhar para o longo prazo, para aquilo que vai ser o negócio no futuro, aquilo que vão ser as competências no futuro, aquilo que vão ser as necessidades de desenvolvimento no futuro e de reskilling. E portanto eu também reforçava essa parte que é o nosso papel neste caminho, que é olhar este olhar estratégico e de longo prazo para as pessoas e para o nosso negócio. E obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigada a todos. Eu encerro este webinar, foi super rico. Muito obrigada pela vossa partilha e até um próximo, até breve. O resto um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.